Hoje você vai aprender quais são os melhores alimentos para quê? Para eliminar essa barriga e emagrecer, de acordo com o ranking que eu criei. Isso mesmo. Eu peguei tudo aquilo que eu vivi e elaborei a minha experiência, os meus estudos como enfermeira e uma ex-obesa. Claro, vai entrar a minha opinião pessoal, tá bom? Mas além de tudo, vai entrar tudo que eu aprendi nos últimos anos, de acordo com as bases científicas. Então, não é apenas a minha opinião ou o achismo. A gente sabe que tem alguns alimentos mais interessantes do que outros e eu vou explicar um pouquinho o critério desse ranking. E eu já te aviso que ele é dividido em 3 categorias, tá? As que eu mais amo: bronze, prata e ouro. Então, qualquer alimento que eu citar neste vídeo já é bom, já é interessante. Mas lembre-se, o prata é melhor que o bronze e o ouro é o melhor que prata e bronze. Então vamos embora, bora descobrir como que ficou o meu ranking. Para quem não me conhece, eu sou Denise Porfírio, eu sou enfermeira, morfologista, mentora e escritora do livro O Poder da Escolha. Emagreci 48 quilos e hoje ensino você como chegar no objetivo do emagrecimento dos seus planos e da sua saúde. Através da limpeza do sangue, eu te ajudo a desinflamar seu corpo, matar qualquer doença de fome. Eu atendo online e através de uma mentoria. Eu estou aqui para te ajudar. Basta me chamar nesse número que está aqui embaixo, onde eu tiro suas dúvidas diante dessa patologia que você está passando. E lembre-se, quando você cuida da sua saúde, você também está cuidando do templo que carrega sua alma. A gente tem uma comunidade no WhatsApp, tá? Com vários recursos. Está aqui embaixo o endereço da comunidade. Por aqui eu estou sempre mostrando para vocês que emagrecer pode ser mais fácil do que parece. E muito mais agradável. Se é isso que você está procurando, já se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho para você receber notificações. Bom, como funciona essa coisa de ranking, Denise? Esse ranking de alimentos para eliminar. Nada de perder, porque lembra? Ok. Eliminar a barriga e emagrecer. Eu aqui lembrando vocês. Primeira coisa, tá? Para você eliminar a barriga, você tem que sumir a gordura que está na tua barriga. É isso mesmo. Então, qualquer um que quer eliminar a barriga é uma pessoa que quer eliminar, jogar fora, no mar do esquecimento, a gordura que está aí na barriga, correto? Por que é importante eu falar isso? Porque tem muitas pessoas que me procuram e falam assim: Denise, eu só quero perder a barriga, mas eu não quero emagrecer. Isso é absolutamente impossível, porque emagrecer significa eliminar, jamais perder, ok? A gordura, você pode até conseguir emagrecer sem eliminar peso, mas você não vai conseguir perder essa barriga sem emagrecer. Então, o que é bom para emagrecer também é bom para eliminar a barriga. Acontece que em alguns casos você vai ter que entrar nesse processo de emagrecimento, sim, e ter paciência de chegar a vez de eliminar a barriga. Você pode começar a emagrecer e eliminar um pouco de gordura nas costas, nos braços, na perna, e a barriga ainda não. O seu corpo tem as suas regras. O que você tem que fazer? Continuar no processo, que uma hora chega na barriga. Se está eliminando nos outros lugares, é porque tem gordura, eu te garanto. Então, se você tiver um bom processo de emagrecimento, você vai chegar lá. Não se preocupe. É que a maioria das pessoas desiste e não chega no momento certo. Então, tem que continuar. Lembra, você não engordou isso aí, você não arrumou essa barriga aí de um dia para o outro, não é verdade? Agora, o que seria, Denise, esse bom alimento para eliminar essa barriga e emagrecer? Bom, não existe alimento que você vai comer e automaticamente ele vai te emagrecer. Ou ele vai queimar sua gordura. Isso é mentira. O pessoal usa muito isso na internet, né? Chama atenção para enganar as pessoas. Só tem uma maneira de se emagrecer. Quer comer essa comida. Balela, tá? Só tem uma maneira de se emagrecer, que é consumir menos energia do que você precisa através da sua alimentação, para o corpo ser obrigado a pegar dos seus estoques de gordura. Então, tá faltando alimentação, ele vai pegar aonde? No seu estoque. É por isso que a gente acumula gordura, para poder ter estoque quando necessário. Então, os alimentos dessa lista vão ser alimentos que facilitam essa condição. E como eles facilitam essa condição, Denise? Trazendo mais saciedade. Ou seja, você come mais esses alimentos, você se sente satisfeita e você acaba comendo menos. Pegou aí a dica? É isso. Alimentos que têm pouca energia, mesmo comendo muito deles, não vai adicionar muita energia no seu corpo. E alimentos nutritivos. Geralmente os alimentos mais nutritivos também dão mais saciedade. E a gente sabe, através de vários estudos, que determinadas características e tipos de alimentos provêm mais saciedade do que os outros. E eu não vou entrar em detalhes aqui, tá bom? Porque a ideia do vídeo é ser uma coisa prática, ó, tirar a dificuldade. Então sabe que os alimentos listados aqui possuem essas características. Só para me reforçar
reforçar, tá? Todos os alimentos que eu citei aqui são interessantes para o emagrecimento. Então, mesmo os da categoria bronze são bons alimentos também. Os da prata são melhores e os de ouro são melhores dos melhores. O que significa ser melhor neste contexto? Talvez que você possa comer em mais quantidade. Ou talvez que ele seja mais interessante do que a outra categoria. Que talvez você colocar mais deste aqui ou do outro, um pouco mais, outro pouco, você vai ter um resultado bom. Entendeu? Denise, e os alimentos que você não citar aqui? Bom, das duas uma. Ou realmente não considero que esses alimentos sejam bons para o emagrecimento, ou eu simplesmente esqueci. São alimentos demais da conta, lembra? Então, gente, existem milhares de alimentos e pode ser que um tenha passado despercebido. Tá tudo bem, me procura aqui no privado, nesse telefone que tá aqui logo abaixo, ou nos comentários, que eu vou ter o maior prazer do mundo em estar falando com você. Se você tem dúvida, ou eu esqueci, ou talvez eu não quis colocar, deixa nos comentários pra mim. O tal alimento eu vou te responder, ou a minha equipe também vai te responder, mas lembrando que todas as vezes que vocês respondem aqui nesses comentários, eu recebo diretamente e eu respondo eu mesma, tá bom? E outra coisa, na minha opinião, a gente pode discordar. Tem alimentos aqui que vocês não vão gostar, tá tudo bem, troca. Então vamos começar com a categoria bronze. Pra gente iniciar o nosso ranking, eu vou colocar aqui fontes de carboidratos naturais, que tem por volta ali de 30 gramas de carboidratos em 100 gramas, tá? Outra coisa, quando eu falo de carboidratos, são açúcar, tá bom? Açúcar verdadeiro, que a ciência fala de carboidrato. Então vamos lá. Por exemplo, o arroz preto, que está no meu protocolo, precisa ser o preto. Quanto muito integral, quinoa, banana, manga, caqui, são alimentos que têm nutrientes, são alimentos melhores que ultraprocessados. Mas dentro dos alimentos naturais, são os que mais têm açúcar, por isso que entra aqui na parte do bronze, tá? Mais quantidade de carboidrato. Mais pra frente a gente vai ver que tem alimentos fonte de carboidratos, talvez um pouco mais interessante, mas eles podem sim fazer parte do processo de emagrecimento e eles vão ser opções melhores que a maioria das coisas que a gente vê por aqui. Eu também quero inserir aqui o leite vegetal, sem açúcar, como amêndoas, coco. Lembra que a gente precisa de proteína, açúcar e gordura. O leite vegetal é menos calórico. O leite vegetal dá até para você consumir quantidades maiores. O leite de vaca, se você beber muito leite, pode acabar virando aí um bezerro, tá bom? E pode deixar o seu dia mais calórico. E lembra, você não é bezerro e você não quer mais caloria, então pare o leite de vaca. Eu também colocaria aqui os queijos, como mussarela, coalho, queijo branco. Já que vocês não estão passando pelo processo de limpeza do sangue ainda, então vocês podem adquirir o queijo branco sem problema nenhum. Queijos que não são gordos, ok? Esse está no script. Eles ainda vão ter um pouco mais de gordura do que proteína, mas são alimentos nutritivos, fáceis de entrar como acompanhamentos nas suas refeições. Muita gente perde a mão com os queijos, mas tendo ali algum tipo de controle de quantidade, eu acho que eles são positivos. Vou colocar aqui nessa categoria também o chocolate amargo, que por mais que ele tenha a mesma quantidade de calorias que um chocolate ao leite, ele é, bem mais nutritivo e ele é mais fácil de manter o controle. Então, ainda assim, você tem que manter o controle com esse alimento. Se você comer muito chocolate 85%, continua sendo uma grande quantidade de calorias, tá? Uma grande densidade energética. Então, pode também ser o 100% alcalino, tá? Dentro da lista. Por isso que ele não vai mais para baixo nessa lista, tá? Agora, os refrigerantes são eliminados totalmente. Zero, refrigerante normal, seja qualquer um. Vamos emagrecer e ter saúde. Vamos pegar esse momento de decisão e eliminar aqui o que inflama e tira o seu oxigênio das suas células. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu e-book, onde tem algumas receitas, na verdade várias, de doces da própria fruta, para você comer um pouquinho a mais. Na descrição desse vídeo, ele está aqui o link com opções deliciosas, tá bom? Eu amo, limpei meu sangue, usei para o meu emagrecimento, então estão todas no e-book. Porque como eu falei, as frutas, a natureza, pode te entregar muitas opções de doces saborosos e nutritivos da fruta. Por falar nelas, vamos falar da categoria prata. Aqui já são alimentos melhores que os de bronze. Eles vão ter em geral um pouco mais de nutriente, ou um pouco menos de energia, ou dar um pouco mais de saciedade. Então, aqui a gente vai ter a maioria de quê? Frutas, como exemplo, a laranja, goiaba, mamão, abacaxi. A grande parte das frutas vai ter ali entre 100 gramas por volta de 10 a 20 gramas verdadeiras de açúcar, tá? O que a ciência chama de carboidrato. Eu, lembrando, chamo de açúcar. São ótimos alimentos, ótimas sobremesas, em alguns momentos pode até servir de lanche. Eu costumo recomendar juntar sempre uma fonte de energia, que é um alimento que tem mais carboidrato e gordura boa, com uma fonte de proteína. Ao invés de comer só uma fruta, come ela junto com a fonte de proteína, que vai ser melhor ainda.
Aqui eu também coloco outras fontes de açúcares naturais que têm menos carboidrato que aquelas que eu citei de bronze. E geralmente vão ter mais fibras e mais nutrientes, especialmente as leguminosas, como feijão, grão de bico, lentilha. São ótimos alimentos, dão saciedades, têm fibras e menos carboidratos que arroz, milho, né? E esse monte que tem por aí. Deleta, bora emagrecer com saúde. Eu também coloco aqui as batatas. Por quê, Denise? Porque elas também têm menos carboidrato que aqueles grãos. Ao invés de você colocar 100 gramas de arroz branco, dá pra você colocar 200 gramas de batata. Invista no inhame da batata doce, a sua saciedade vai ser maior. E agora eu quero falar de um alimento que muitos consideram talvez o alimento mais nutritivo que existe, que é o quê? Eu amo o ovo. Ele realmente é muito nutritivo e tem proteína e dá saciedade. Poxa, Denise, mas você colocou na prata e não no ouro. Coloquei, mas calma. Agora, se você chegou até aqui, você tá gostando, tá bom? Compartilha esse vídeo com outras pessoas para vocês entrarem num desafio, quem que emagrece primeiro. Compartilha com todo mundo que você conhece, porque da mesma forma que eu fui abençoada, que eu fui presenteada com a internet, você também pode presentear outras pessoas compartilhando esse momento maravilhoso, onde a pessoa pode se descobrir, sair dessa obesidade mórbida e como eu saí, lembram? 110 quilos e emagreci. Então aproveite e compartilha. Então, coloquei na prata sim, porque eu observo que algumas pessoas que buscam ingerir meio que toda a proteína do dia só através de ovos, acabam tendo que comer muitos ovos. E aí a gordura total do dia fica um pouco alta, porque além dos ovos, a pessoa também come gordura de outras fontes. Então, assim, o ovo é ótimo. Eu acho que não tem problema nenhum em você fazer uma refeição onde o ovo seja a principal fonte de proteína, tá? Tipo um café da manhã, como os meus, que eu amo os ovos. Um jantar, um almoço. Agora, se você faz isso em todas as suas refeições, você tem que ficar atento, de olho aberto, pra ver se a gordura total do seu dia, a sua caloria total, não fica assim tão alta, tá? Por isso, eu acabei colocando ele na prata. Mas se você usar sua inteligência emocional, eu não me oporia a ele estar no ouro, tá bom? É que eu já vi mais de um caso onde as pessoas acabam focando demais no ovo. Isso acaba deixando o dia delas assim, não tão legal, tá bom? Lembra, né, que você tem que estar consumindo todos os nutrientes. Eu também colocaria aqui o iogurte de inhame natural. O iogurte de inhame é um alimento que é muito bom para o intestino. Ele só não é muita fonte de proteína, ele não tem tanta proteína assim, mas ele é um ótimo alimento bom para você inserir no seu dia. E para fechar aqui a categoria prata, eu vou colocar os cortes de carnes mais gordos. Proteína animal, tá bom? Deixa eu colocar assim, proteína animal. E para fechar aqui a categoria prata, eu vou colocar os cortes de carnes mais gordos. São cortes que a quantidade de proteína e gorduras vão ser semelhantes ao de uma proteína que vai estar muito alta, tá bom? Como, por exemplo, 100 gramas de uma coxa de frango ou uma sobrecoxa. Vários cortes, apesar deles terem um pouco mais de gordura, ainda é um alimento bem interessante pro emagrecimento. Por quê? Porque ele vai dar uma saciedade legal. Você vai comer aquilo, vai ficar sem fome no final do dia. Quando você olhar pro prato, para todas as calorias, você vai ver que não ficou assim tão ruim. E você conseguiu comer sua carne. Mesmo a carne gorda, que como frango, como as coxas, seja razoavelmente calórica. As que eu não recomendo tanto são as carnes que têm mais gorduras do que proteína. Aí eu já acho que elas nem entram aqui no ranking, tá fora por enquanto. Como a costela, um peito bovino, uma barriga de porco. Mas do resto, por exemplo, um filé de bacalhau, salmão. Eu acho que cabe aqui na categoria prata sim, tá bom? Agora vamos para a categoria ouro. O que eu considero o melhor para o emagrecimento, tá? Agora eu quero também saber se você se considera uma seguidora ouro. O seguidor ouro é aquele que sempre like os vídeos que eu coloco aqui, sempre deixa um comentário, uma pergunta, tá inscrita no canal, ativa as notificações com o sininho. Se você faz parte desse quadro, aproveita e deixa aqui um comentário. Eu sou uma seguidora ouro, um seguidor ouro. E se, caso você ainda não seja, eu vou te pedir para você virar. Porque isso me ajuda muito, de uma forma totalmente gratuita, a divulgar mais esses vídeos. Todas essas ações ajudam o YouTube a entender que esse vídeo é legal. E ele vai mostrar para mais pessoas. Então, seguidores ouros, deixe o seu comentário. Bom, aqui na categoria ouro, eu quero começar com os vegetais e legumes. Então, todas as folhas, como alface, agrião, espinafre, escarola e todos os legumes, como abobrinha, berinjela, cenoura, beterraba, chuchu, brócolis, couve-flor. Esse tipo de alimento, geralmente, quanto mais você come, melhor para o seu emagrecimento. Porque eles têm uma quantidade de carboidratos e gordura muito baixa. Eles têm uma quantidade boa de fibra e eles têm uma boa quantidade de água, que ajuda no tamanho deles e no volume deles. Então, ele vai te ajudar na saciedade, tanto pelo volume, pelo próprio preenchimento do seu estômago, como pela questão das fibras, que influenciam na saciedade. Então, vegetais e legumes
claro, sem medo de ser feliz. Estão na categoria ouro, podem comer sem medo. Eu também adiciono aqui o palmito, que tem muita gente que nem considera ele como legumes, mas ele é uma ótima opção, tá? E a gente aqui nos Estados Unidos encontra ele. E os cogumelos, tem uma composição bem parecida, pouca energia, fibras, proteínas e nutritivos. Eu coloco aqui também a abóbora, ela tem menos carboidrato, ainda que a batata e que o feijão, tá? É um ótimo alimento para você que gosta da quantidade no prato, usa abóbora. Dá para você colocar uns 200 gramas de abóbora, ó, facinho, num prato de emagrecimento e ainda pode ser útil para fazer uma sopa deliciosa, bem versátil. Pode ser abóbora cabutiá, abóbora moranga, qualquer uma delas é ótima. Das frutas, eu vou colocar aqui todas as frutas vermelhas, como morango, jabuticabas, amoras, todas as berries, tá? É muito boa para desinflamar o sangue. Vou colocar aqui também melão e melancia. Por quê? Porque eles são frutas com pouquíssimo carboidrato, então dá para você comer uma quantidade maior. Suco, limão, espremido ali, maracujá, chás e até café. Claro que muito café não é positivo para a saúde. Pode atrapalhar seu sono e outras coisas também, né? Mas se você consumir ele sem açúcar de manhã, depois do almoço, e não te atrapalhar, também é bem interessante. Lembre-se, escolha uma boa qualidade, orgânico o seu café. Outra coisa que é para você lembrar, sem qualquer tipo de açúcar adoçante. O adoçante é muito maléfico para a sua saúde. Emagrecer precisa ter muito envolvimento de saúde. Pra gente fechar a nossa categoria ouro, eu não podia deixar aqui de falar das carnes mais magras, as carnes que também têm mais proteína em troca de energia. Isso é a base de qualquer processo de emagrecimento. Aumentar a injeção de proteína para ter mais saciedade, manter sua massa muscular e se nutrir muito bem. Alimentos ricos em proteína são alimentos que têm mais nutrientes. Quando eu falo de carne magra, não é só a carne que tem zero gordura, tá? Porque mesmo carne magra tem um pouco de gordura. São simplesmente carnes que vão ter uma quantidade de proteína relativamente bem maior do que a gordura. O próprio salmão, lembra que tem que ser do oceano, nada de salmão de cativeiro. Ele tem praticamente o dobro de proteína do que de gordura. Então a gente pode pensar em praticamente todos os peixes, todos os frutos do mar, peixe de frango, ostrinha, que é uma parte magra da sobrecoxa. Lembra que os peixes têm que ser do oceano, tá? Nada de peixe de cativeiro. Procura aí onde você mora, se você encontra esses peixes. Carne de porco tem vários cortes magros, como lombo, filé mignon suíno, pernil. Carne vermelha a gente tem o patinho, tem o filé mignon, tem o músculo, tem a paleta. Enfim, os cortes mais magros. O importante é você olhar lá qual tem mais proteína em relação à gordura. Estamos falando aqui de emagrecimento. Se você está na limpeza do sangue, elimine todas as carnes vermelhas durante o seu processo de limpeza do sangue. Ingerimos durante a limpeza do sangue proteínas brancas, salmão, frango, sardinha. A proteína é de fundamental importância para você durante o seu processo de emagrecimento. Dá para fazer bolinho, dá para fazer panqueca, dá para fazer um monte de coisa. No e-book, eu fiz mais de 56 opções de alimentação limpa com várias opções. Por exemplo, para fazer uma panqueca, opções alcalinas para o café da manhã, almoço, lanche da tarde. Eu sei que tem muita gente perdida em relação ao que comer de proteico no café da manhã. Para você adquirir o seu, é só clicar no link da descrição no comentário fixado abaixo. Então, fechamos nosso ranking e que fique muito claro para você. Pode sim inserir alimentos fora do seu ranking no seu emagrecimento. Eu mesmo faço isso. Eu ensino para as minhas alunas a ingerir um protocolo que, além de limpar o sangue delas com saúde e matar qualquer doença de fome, o emagrecimento é uma consequência e tá tudo bem. Se você gosta demais da sua dieta, você mantém ela por mais tempo. Isso é importantíssimo. Então não se sinta ofendido ou triste se o alimento que você gosta não está aqui. Dá para encaixar ele, tá? Vamos fugir da ideia radical do que pode e o que não pode. Vamos limpar esse sangue. Esse alimento é bom, você aprende a comer. Então, para resumir, um alimento bom para emagrecer é um alimento que vai te dar saciedade. Pode me perguntar aqui sobre o alimento específico que eu respondo. Ou é um alimento que vai ter pouca energia, ou ele vai ter mais proteína, ou ele vai ser rico em nutrientes. É um ponto importante. Então, pode perguntar aqui para mim, que eu vou ter o maior prazer do mundo em estar te respondendo. Às vezes, para você, um alimento que eu falei, que é prata ou bronze, dá tanta saciedade da sua lista pessoal que o ouro. Então, tá tudo bem. A ideia do ranking é só dar opções para você te ajudar a visualizar, mas não é um dogma, tá? Eu sempre falo para as alcalindas seguir o protocolo 80-20, onde você come à vontade. Gostaram? E nunca se esqueça, não é sobre emagrecimento, é sobre viver com um propósito, com energia e com alma leve. Cada escolha que você faz hoje é um passo para uma vida plena. Bora que bora juntas nessa caminhada magérrimas e com saúde. Te espero no próximo.